As filhas do empresário viúvo pediram para a empregada as levar ao cemitério e ele se surpreendeu ao encontrá-las. Bruna e Bianca se agarravam à lápide da mãe, chorando desesperadamente, enquanto Valentina permanecia em pé atrás delas, observando com o coração partido. Henrique parou entre os túmulos, sem entender por que as meninas escolheram ela e não ele, para aquele momento íntimo de dor. Henrique permaneceu imóvel por alguns segundos, observando a cena que se desenrolava à sua frente, como se fosse um estranho na vida das próprias filhas. O vento frio da tarde balançava as folhas dos ciprestes antigos, criando sombras dançantes sobre os túmulos de mármore, mas nada conseguia tirar sua atenção daquela imagem que o atingia como um soco no estômago. Bruna tinha o rosto colado na lápide, os pequenos dedos traçando as letras douradas do nome da mãe, enquanto Bianca se agarrava à pedra, como se pudesse, de alguma forma, atravessá-la e encontrar Lívia do outro lado. Valentina permanecia de pé atrás delas, uma presença silenciosa e protetora, as mãos entrelaçadas à frente do corpo, o olhar fixo nas meninas com uma expressão maternal que ele reconhecia, mas que nunca havia realmente notado antes. Era a primeira vez em 2 anos que ele via as filhas no cemitério, e a dor que sentia não era apenas pela ausência da esposa, mas pela constatação brutal de que elas haviam precisado pedir para outra pessoa trazê-las ali, porque ele nunca estava disponível. O empresário deu um passo hesitante na direção delas, o som do sapato de couro no cascalho parecendo alto demais no silêncio pesado do lugar. Bruna ergueu a cabeça ao ouvi-lo, e quando seus olhos encontraram os dele, Henrique viu algo que o fez parar no meio do caminho. Não era alegria por vê-lo, nem o costume de correr para seus braços como fazia quando era menor. Era medo. Medo de que ele fosse brigar com Valentina por tê-las trazido ali, medo de que ele fosse levá-las embora antes que terminassem de conversar com a mãe, medo de que ele estragasse aquele momento que elas haviam planejado há tanto tempo. Bianca também olhou para ele, mas não soltou a lápide, como se estivesse se preparando para uma batalha que ela sabia que não conseguiria vencer. "Papai", murmurou Bruna, a voz pequena e hesitante. "A gente só queria falar com a mamãe." Henrique sentiu a garganta apertar. Desde quando suas próprias filhas precisavam se justificar por querer visitar a mãe? Desde quando ele se tornara o tipo de pai que elas temiam decepcionar? Ele olhou para Valentina, que mantinha a cabeça ligeiramente baixa, aguardando a reação dele com uma dignidade silenciosa que o impressionou. Ela não tentou se defender, nem justificar a decisão de trazê-las ali. Apenas esperava, como se soubesse que aquele momento pertencia a ele e às filhas. "Eu sei, princesa", disse ele finalmente, a voz saindo mais rouca do que pretendia. "Vocês podem conversar com a mamãe o tempo que quiserem." A tensão nos ombros de Valentina diminuiu visivelmente, embora ela ainda não o olhasse diretamente. Bruna trocou um olhar rápido com Bianca, como se estivessem se comunicando silenciosamente, decidindo se podiam confiar naquela permissão inesperada. Depois de alguns segundos, Bianca voltou a encostar o rosto na pedra fria. "Mamãe", sussurrou ela, "o papai veio também. Ele estava trabalhando, mas veio buscar a gente." Henrique fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquelas palavras simples. Sempre trabalhando. Era assim que as filhas o viam, como alguém que estava sempre ocupado demais para estar presente nos momentos importantes. Ele abriu os olhos e se aproximou mais, até ficar a poucos metros delas, perto o suficiente para ouvir suas vozes baixas, mas longe o suficiente para não invadir aquele espaço íntimo que elas haviam criado com a mãe. "A Valentina trouxe a gente porque a gente pediu", continuou Bruna, olhando para a governanta com gratidão. "Ela disse que você não estava sozinha, que você estava em paz, mas que a gente podia vir visitar quando quisesse." Henrique observou Valentina discretamente.
Ela tinha explicado a morte de uma forma que ele nunca conseguira fazer. Ele sempre evitava o assunto, mudava de conversa quando as meninas faziam perguntas, porque não sabia como falar sobre a perda sem desmoronar na frente delas. Mas Valentina havia encontrado um jeito de tornar aquele lugar menos assustador, de transformar a visita ao cemitério em algo natural e até mesmo reconfortante. "Conta para a mamãe sobre a escola", pediu Bianca para a irmã, ainda abraçada à lápide. Bruna se animou um pouco e começou a contar sobre a apresentação de dança que haviam feito na escola, sobre a nota boa em matemática, sobre a briga com uma colega que depois virou amizade. Henrique ouviu cada palavra com atenção, percebendo quantos detalhes da vida das filhas ele havia perdido. Elas falavam com Lívia sobre coisas que ele nem sabia que haviam acontecido, sobre sentimentos que elas nunca haviam compartilhado com ele. "E o papai está sempre cansado", disse Bianca de repente, fazendo Henrique engolir seco. "Ele chega em casa e vai direto para o escritório. A gente fica com a Valentina e ela é legal, mas a gente queria que o papai brincasse com a gente como antes. Como antes. Antes de Lívia morrer, antes do mundo desabar, antes dele se esconder atrás do trabalho para não ter que enfrentar a dor." Henrique lembrou-se vagamente de como era antes. Jantares em família, histórias na hora de dormir, brincadeiras no jardim aos domingos. Tudo isso havia desaparecido junto com Lívia, como se ele tivesse enterrado uma parte de si mesmo junto com ela. Valentina se moveu discretamente, aproximando-se das meninas e se abaixando até ficar na altura delas. Henrique observou a naturalidade do gesto, a forma como elas automaticamente se inclinaram em direção a ela, buscando o conforto que ela oferecia sem palavras. "Sua mamãe sabe que vocês sentem falta dela", disse Valentina suavemente. "Mas ela também sabe que vocês são meninas fortes e corajosas, e ela quer que vocês sejam felizes, que brinquem, que riam, que vivam a vida de vocês da melhor forma possível." "Mas é difícil ser feliz sem ela", murmurou Bruna. "Eu sei que é", concordou Valentina. "Mas vocês podem carregar o amor dela no coração e ainda assim criar novos momentos felizes. Não é traição sentir alegria. É o que ela gostaria que vocês fizessem." Henrique ficou impressionado com a sabedoria daquelas palavras. Valentina havia conseguido expressar algo que ele tentava entender há 2 anos, que era possível honrar a memória de Lívia sem se prender eternamente à tristeza, que amar alguém que se foi não significava parar de viver. "Valentina", disse Bianca, olhando para a governanta com os olhos ainda úmidos, "você acha que a mamãe gosta de você?" A pergunta pegou Valentina desprevenida. Ela hesitou por um momento, claramente tocada pela inocência da questão. "Eu espero que sim", respondeu ela finalmente. "Eu tento cuidar de vocês do jeito que ela cuidaria. Não do mesmo jeito, porque cada pessoa é única, mas com o mesmo amor." Henrique sentiu algo se mover dentro do peito, uma emoção que ele não conseguia nomear completamente. Havia algo na forma como Valentina falava, na sinceridade de suas palavras, na dedicação que ela demonstrava às suas filhas, que o tocava profundamente. Ela não estava apenas fazendo seu trabalho. Ela genuinamente se importava com Bruna e Bianca, e elas retribuíam esse afeto de uma forma que ele quase invejava. "Papai", chamou Bruna, virando-se para ele pela primeira vez desde que chegara. "Você quer falar com a mamãe também?" A pergunta o atingiu como um raio. Ele não falava com Lívia desde o funeral. Havia evitado aquele lugar, evitado aquela conversa, evitado enfrentar a realidade da perda. Mas agora, com as filhas olhando para ele com expectativa, com Valentina observando respeitosamente, ele sabia que não podia mais fugir. Ele se aproximou da lápide, as pernas pesadas como chumbo. Ajoelhou-se na grama úmida entre as 2 filhas
e colocou a mão sobre o mármore frio. O nome de Lívia estava gravado em letras elegantes. Lívia Santos Mendonça, esposa amada, mãe dedicada, mulher extraordinária. Oi, amor, sussurrou ele, a voz falhando na primeira palavra. Desculpa por ter demorado tanto para vir aqui. Desculpa por tudo. Bruna e Bianca ficaram em silêncio, observando o pai com atenção. Valentina deu alguns passos para trás, dando-lhes privacidade, mas permanecendo perto o suficiente caso precisassem dela. Eu não sei como fazer isso sem você, continuou Henrique, as lágrimas finalmente vindo. Eu não sei como ser o pai que elas merecem. Eu trabalho tanto porque é a única coisa que eu ainda sei fazer direito. Mas eu estou perdendo elas, Lívia. Elas estão crescendo e eu estou perdendo tudo. Bianca se aproximou e colocou a pequena mão sobre a dele, que ainda descansava na lápide. O gesto simples quebrou as últimas defesas de Henrique, e ele começou a chorar abertamente pela primeira vez desde o funeral. A gente não quer que você trabalhe tanto, papai, disse Bianca baixinho. A gente quer que você fique em casa com a gente. Eu também quero isso, princesa, respondeu ele, puxando-a para um abraço. Bruna se juntou a eles, e os três ficaram ali abraçados diante da lápide de Lívia, chorando juntos pela primeira vez em 2 anos. Quando finalmente se separaram, Henrique se sentiu estranhamente mais leve, como se um peso que ele carregava nos ombros tivesse diminuído. Ele olhou para Valentina, que observava a cena com os olhos marejados, claramente emocionada, mas tentando manter a compostura. Obrigado, disse ele para ela, e havia muito mais naquelas 2 palavras do que um simples agradecimento. Valentina assentiu, limpando discretamente uma lágrima. As meninas precisavam disso, disse ela, e o senhor também. Henrique, corrigiu ele automaticamente. Pode me chamar de Henrique. Ela pareceu surpresa com a informalidade, mas assentiu. Henrique, repetiu, e ele gostou da forma como seu nome soava na voz dela. O caminho de volta ao carro foi diferente da ida. As meninas caminhavam entre Henrique e Valentina, cada uma segurando uma mão de cada um, tagarelando sobre coisas triviais da escola e dos amigos. Henrique prestava atenção em cada palavra, tentando compensar os meses de conversas perdidas. Valentina participava naturalmente do diálogo, fazendo perguntas, rindo das histórias das meninas, incluindo Henrique nas conversas com um jeito que parecia espontâneo, mas que ele suspeitava ser deliberado. No carro, as meninas se acomodaram no banco de trás, e Henrique convidou Valentina para sentar na frente. Ela hesitou por um momento. Claramente não era o costume, mas acabou aceitando. Durante o trajeto até a casa, Henrique se pegou observando-a pelos cantos dos olhos. Notou a forma delicada como ela prendia uma mecha de cabelo atrás da orelha, o jeito como sorria quando ouvia as meninas conversando, a postura ereta, mas não tensa que ela mantinha. Valentina, disse ele quando pararam em um semáforo, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela se virou para ele, ligeiramente apreensiva. Claro. Por que você aceitou este trabalho? Quer dizer, você é jovem, educada, poderia trabalhar em qualquer lugar. Por que escolheu cuidar de 2 crianças em luto? Valentina ficou em silêncio por um momento, olhando pelas mãos entrelaçadas no colo. Eu perdi meu pai quando tinha 8 anos, disse ela finalmente. Minha mãe ficou tão perdida na própria dor que esqueceu que eu também estava sofrendo. Eu cresci sentindo que minha tristeza era um fardo, que eu tinha que fingir estar bem para não incomodar. Quando vi o anúncio desta vaga, quando conheci Bruna e Bianca na entrevista, eu vi nos olhos delas a mesma solidão que eu senti, e eu quis ter certeza de que elas nunca se sentissem sozinhas na dor delas. Henrique absorveu aquela revelação em silêncio. Ele nunca havia perguntado sobre a vida pessoal de Valentina, nunca se interessara por suas motivações além do trabalho.
Agora, ouvindo sua história, ele sentia uma mistura de admiração e vergonha. Admiração pela força e compaixão dela, vergonha por ter sido tão cego e egoísta. Sinto muito pelo seu pai, disse ele sinceramente. Obrigada. Foi há muito tempo, mas a dor da perda nunca desaparece completamente. A gente só aprende a conviver com ela de uma forma mais saudável. E você conseguiu isso? Conviver de forma saudável? Valentina sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Estou tentando. Cuidar das meninas me ajuda, de certa forma. É como se eu pudesse dar para elas o que eu gostaria de ter recebido. O semáforo abriu e Henrique voltou a dirigir, mas sua mente estava focada na conversa. Havia camadas em Valentina que ele nunca havia imaginado, uma profundidade que ia muito além da funcionária eficiente que ele pensava conhecer. Quando chegaram à casa, uma mansão imponente no bairro mais nobre da cidade, as meninas saíram correndo para o jardim, animadas demais para entrar imediatamente. Henrique e Valentina ficaram parados na entrada, observando-as brincar. Elas parecem mais leves, comentou Henrique. Elas precisavam daquilo, concordou Valentina. Precisavam chorar com você. Precisavam ver que você também sente falta da mãe delas. Às vezes, as crianças acham que são as únicas que estão tristes. E eu? Eu pareço mais leve? Valentina o olhou diretamente pela primeira vez naquele dia, realmente o olhou, como se estivesse vendo algo além do patrão distante. Você parece mais presente, como se tivesse voltado de uma viagem muito longa. A observação era tão precisa que Henrique se sentiu exposto. Era exatamente assim que se sentia, como se tivesse estado ausente da própria vida e finalmente tivesse retornado. Valentina, começou ele, mas foi interrompido por Bruna gritando do jardim. Papai, Valentina, vem ver as flores que nasceram. Eles foram até onde as meninas estavam, ajoelhadas ao lado de um canteiro onde pequenas margaridas brancas haviam brotado. Henrique não se lembrava de ter plantado nada ali, mas Lívia sempre cuidava do jardim. A mamãe plantou essas sementes antes de morrer, explicou Bianca, tocando delicadamente uma das flores. A Valentina disse que elas iam nascer quando fosse a hora certa. Henrique olhou para Valentina surpreso. Você sabia sobre as sementes? Dona Lívia me mostrou o jardim algumas semanas antes do acidente, explicou ela. Ela disse que havia plantado margaridas porque eram as flores favoritas das meninas. Pediu para eu cuidar do canteiro, caso algo acontecesse com ela. A revelação atingiu Henrique como um golpe. Lívia havia pressentido algo. Havia se preparado para deixá-las. Ele nunca saberia, mas o fato de que ela havia confiado aquele cuidado a Valentina dizia muito sobre o caráter da governanta. Ela escolheu bem, disse ele baixinho, observando Valentina ajudar as meninas a cuidar das flores. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, Henrique jantou em casa com as filhas. Valentina havia preparado o prato favorito delas, lasanha com salada, e a mesa da cozinha, que raramente era usada, se encheu de conversas e risos. As meninas contaram sobre a escola, sobre os amigos, sobre os planos para as férias escolares que se aproximavam. Henrique participou ativamente, fazendo perguntas, contando histórias da própria infância, redescobrindo o prazer simples de estar com as filhas. Valentina servia a comida e participava discretamente da conversa quando solicitada, mas Henrique notou que ela se mantinha ligeiramente afastada, como se quisesse preservar aquele momento familiar. Isso o incomodou de uma forma que ele não conseguia explicar. Valentina, disse ele durante a sobremesa, sente-se conosco, você faz parte desta família. Ela hesitou, claramente desconfortável com a sugestão. Eu preciso lavar a louça, organizar. A louça pode esperar, insistiu ele. Por favor.
Ela finalmente se sentou, mas manteve a postura formal. As meninas, no entanto, imediatamente a incluíram na conversa, perguntando sobre sua infância, sobre os lugares onde havia morado. Henrique ouviu, fascinado, enquanto ela contava sobre crescer no interior, sobre a mãe que criou 5 filhos sozinha, sobre os sacrifícios que fez para estudar. "E você nunca se casou?" perguntou Bruna com a curiosidade inocente das crianças. Valentina corou ligeiramente. "Não, nunca encontrei a pessoa certa. Minha professora disse que quando a gente encontra a pessoa certa, o coração bate mais rápido", disse Bianca. "O seu coração já bateu mais rápido por alguém?" Henrique viu Valentina ficar ainda mais vermelha e sentiu uma pontada estranha de ciúme, curiosidade. Ele não sabia definir. "Já", admitiu ela baixinho, "mas às vezes as coisas são complicadas." "Por que são complicadas?" insistiu Bruna. "Porque nem sempre as pessoas são livres para seguir o coração", respondeu Valentina, e Henrique teve a impressão de que ela não estava falando apenas de forma geral. Depois do jantar, ele insistiu para que Valentina descansasse enquanto ele colocava as meninas para dormir. Foi uma experiência estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. Ele havia esquecido como era dar banho nelas, escovar os dentes pequenos, escolher o pijama. Elas pareciam surpresas, mas felizes com sua presença, e quando chegou a hora da história, elas pediram para ele ler. "Qual história vocês querem?" perguntou ele, olhando a estante cheia de livros infantis. "A da princesa que salvou o reino", disse Bianca. "Não, a do dragão que virou amigo", protestou Bruna. "Que tal se eu inventar uma história?" sugeriu Henrique, sentando-se entre as 2 camas. As meninas se animaram, e ele começou a contar uma história sobre 2 princesas corajosas que viviam em um castelo mágico com o pai-rei e uma fada madrinha muito especial que cuidava delas com amor. As meninas ouviram atentas, fazendo perguntas, sugerindo reviravoltas na trama. Quando elas finalmente adormeceram, Henrique ficou ali por alguns minutos, apenas observando-as dormir, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Ao sair do quarto das meninas, encontrou Valentina na sala, organizando alguns brinquedos que haviam ficado espalhados. Ela havia trocado o uniforme por roupas casuais, uma blusa simples e calça jeans, e Henrique se deu conta de que era a primeira vez que a via sem o uniforme formal. Ela parecia mais jovem, mais relaxada, mais acessível. "Elas dormiram?" perguntou ela, dobrando um cobertor. "Sim, obrigado por hoje, por tudo." Valentina parou o que estava fazendo e o olhou. "Não precisa agradecer. Foi bom vê-lo com elas. Elas sentem muito sua falta. Eu também sinto falta delas. Eu não sabia como voltar a ser pai depois de perder a Lívia." "Você nunca deixou de ser pai, Henrique. Você só esqueceu como demonstrar isso." Eles ficaram em silêncio por um momento, o ar entre eles carregado de algo que nenhum dos 2 ousava nomear. Henrique se aproximou, ajudando-a a dobrar o cobertor. Suas mãos se tocaram brevemente durante o processo, e ambos sentiram uma eletricidade que os fez se afastar rapidamente. "Valentina", começou ele, a voz mais baixa. "Posso fazer outra pergunta pessoal?" Ela assentiu, embora parecesse apreensiva. "Quando você disse que seu coração já bateu mais rápido por alguém, essa pessoa ainda faz seu coração bater mais rápido?" Valentina o encarou por um longo momento, e Henrique viu algo em seus olhos que fez seu próprio coração acelerar. Ela abriu a boca para responder, mas naquele momento o telefone tocou, quebrando o momento. Henrique atendeu, irritado com a interrupção. Era sua secretária, informando sobre uma reunião urgente na manhã seguinte. Quando desligou, Valentina já havia terminado de organizar a sala e estava se dirigindo para seu quarto. "Boa noite, Henrique", disse ela sem olhar para trás. "Boa noite", respondeu ele.
Mas ela já havia desaparecido pelo corredor. Henrique ficou sozinho na sala, repleto de pensamentos confusos. Havia algo acontecendo entre ele e Valentina, algo que ia além da gratidão e do respeito mútuo. Mas ele não sabia se estava pronto para explorar esses sentimentos, se era justo com a memória de Lívia, se era apropriado dado a diferença de posições entre eles. Nos dias que se seguiram, Henrique começou a mudar sua rotina. Chegava em casa mais cedo, jantava com as filhas, participava mais ativamente da vida delas. E, inevitavelmente, passou a conviver mais com Valentina. Ele a observava interagir com Bruna e Bianca, notava a paciência infinita que ela tinha, a criatividade com que resolvia os pequenos dramas infantis, o carinho genuíno que demonstrava. E quanto mais a observava, mais se sentia atraído por ela. Não era apenas atração física. Embora ele tivesse começado a notar detalhes como o formato de seus lábios quando ela sorria, a graciosidade de seus movimentos, a forma como a luz do sol destacava reflexos dourados em seus cabelos castanhos. Era uma atração mais profunda, baseada na admiração por seu caráter, por sua força silenciosa, por sua capacidade de amar as filhas dele como se fossem suas. Uma semana depois da visita ao cemitério, Henrique chegou em casa e encontrou a casa estranhamente silenciosa. Ele subiu as escadas e ouviu vozes baixas vindo do quarto das meninas. A porta estava entreaberta e ele espiou. Valentina estava sentada na cama de Bianca, que parecia estar com febre. Bruna estava ao lado, claramente preocupada com a irmã. Valentina segurava um termômetro e falava em voz baixa e tranquilizadora. É só uma gripe, querida. Você vai ficar boa logo. Vou fazer um chá gostoso para você e amanhã você vai estar brincando de novo. Você vai ficar aqui comigo? Perguntou Bianca com a voz rouca. Vou ficar o tempo que você precisar, prometeu Valentina, acariciando a testa da menina. Henrique sentiu o peito apertar. Quantas vezes Valentina havia passado noites em claro, cuidando das meninas quando elas estavam doentes? Quantas vezes ela havia sido o porto seguro delas quando ele não estava disponível? Ele bateu levemente na porta e entrou. Como ela está? Febre baixa, respondeu Valentina, levantando-se imediatamente ao vê-lo. Já dei o remédio. Deve passar durante a noite. Papai! Chamou Bianca, estendendo os braços para ele. Henrique se aproximou e a pegou no colo, sentindo a temperatura elevada da filha. Minha princesa está doentinha. A Valentina disse que vai cuidar de mim, murmurou Bianca, encostando a cabeça no ombro do pai. Claro que vai, concordou Henrique, olhando para Valentina com gratidão. E eu também vou ficar aqui hoje. Valentina pareceu surpresa. Você não precisa... Eu posso cuidar dela. Eu sei que pode, mas eu quero ficar, quero ajudar. Eles passaram a noite revezando os cuidados com Bianca. Henrique cancelou todas as reuniões do dia seguinte e permaneceu em casa. Observou como Valentina preparava chás medicinais, como cantarolava baixinho para acalmar a menina, como conseguia fazer Bianca tomar o remédio sem reclamar. E ela, por sua vez, observou como ele se mostrava carinhoso e atencioso, como havia aprendido a ser presente quando realmente importava. Durante uma das madrugadas, quando Bianca finalmente havia adormecido, Henrique e Valentina se encontraram na cozinha. Ela estava preparando mais chá e ele havia descido para buscar água. Obrigado por cuidar tão bem delas, disse ele, quebrando o silêncio. É meu trabalho, respondeu ela automaticamente. Não, não é apenas trabalho. Você ama essas meninas. Valentina parou de mexer o chá e o olhou. Amo, admitiu sem hesitação. Como não amar? Elas são... especiais. São filhas da Lívia, disse Henrique com um sorriso triste. Ela sempre disse que elas seriam mulheres extraordinárias. E serão. Você está criando duas meninas fortes e carinhosas. Nós estamos criando, corrigiu ele, e viu Valentina corar ligeiramente. Henrique, é verdade, Valentina.
Você é mais mãe para elas do que muitas mães biológicas são para seus filhos. E eu sou grato por isso todos os dias. Eles ficaram se olhando em silêncio, a tensão crescendo entre eles. Henrique deu um passo em direção a ela e Valentina não recuou. Ele ergueu a mão e tocou delicadamente o rosto dela, e ela fechou os olhos ao contato. Valentina, sussurrou ele, eu preciso te dizer uma coisa. Ela abriu os olhos e ele viu medo e esperança misturados em seu olhar. Eu acho que estou me apaixonando por você. A confissão pairou no ar entre eles. Valentina respirou fundo, claramente abalada pela declaração. Henrique, você está confundindo gratidão com... Não, interrompeu ele suavemente. Não é gratidão. É mais do que isso. É a forma como meu dia fica melhor quando eu vejo você sorrir. É como eu me sinto completo quando estamos todos juntos. Você, eu e as meninas. É como você me faz querer ser um homem melhor, um pai melhor. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Valentina. Isso não pode acontecer, sussurrou ela. Eu sou sua empregada, você é meu patrão e a Lívia se foi, disse Henrique, limpando delicadamente as lágrimas do rosto dela. E eu sei que ela gostaria que eu fosse feliz, que as meninas fossem felizes. E você nos faz felizes, Valentina. As pessoas vão falar, vão dizer que eu me aproveitei da situação, que sou uma oportunista. Que falem, eu não me importo com o que as pessoas pensam. Só me importo com o que eu sinto e com o que você sente. Valentina o olhou nos olhos e ele viu a batalha interna que ela travava. Eu também sinto algo por você, admitiu finalmente a voz quase inaudível. Mas tenho medo, Henrique. Tenho medo de estragar tudo, de perder as meninas, de... Henrique a puxou para seus braços, abraçando-a com ternura. Você não vai perder nada. Nós vamos descobrir isso juntos, no nosso tempo, da nossa forma. Eles ficaram abraçados na cozinha silenciosa, dois corações feridos encontrando cura um no outro. Quando finalmente se separaram, Henrique segurou o rosto de Valentina entre as mãos. Não precisa decidir nada agora, disse ele. Só não descarte a possibilidade de sermos felizes juntos. Valentina assentiu, ainda emocionada. Eu vou pensar, prometeu. É tudo o que peço. Eles subiram juntos para verificar Bianca, que dormia tranquilamente, a febre finalmente cedendo. Bruna também dormia profundamente na cama ao lado. Henrique e Valentina ficaram ali por alguns minutos, observando as meninas, ambos pensando no futuro que poderia se desenrolar. Elas precisam de estabilidade, murmurou Valentina. E vão ter, garantiu Henrique. Independentemente do que acontecer entre nós, elas sempre terão estabilidade e amor. Nos dias seguintes, houve uma mudança sutil na dinâmica da casa. Henrique e Valentina se tratavam com uma gentileza carregada de significado. Trocavam olhares que duravam um pouco mais do que o necessário. Encontravam desculpas para estar no mesmo ambiente. As meninas, com a percepção aguçada das crianças, notaram a mudança, mas pareciam aprovar a proximidade crescente entre o pai e a governanta. Uma noite, 2 semanas depois da conversa na cozinha, Henrique encontrou Valentina na biblioteca. Ela estava lendo um livro de pedagogia, fazendo anotações. Ele se aproximou silenciosamente e se sentou ao lado dela no sofá. Estudando? Perguntou ele. Tentando me manter atualizada, respondeu ela, fechando o livro. Eu gostaria de voltar a estudar um dia, terminar minha faculdade. Por que não agora? Você poderia fazer um curso noturno ou à distância. Eu poderia ajudar com os custos. Valentina balançou a cabeça. Não posso aceitar isso. Já é demais você me permitir morar aqui, cuidar das meninas. Valentina, interrompeu ele, pegando a mão dela. Você precisa parar de se ver como uma empregada. Você é muito mais do que isso para esta família. Para mim. Ela olhou para as mãos entrelaçadas.
Henrique, eu pensei muito sobre o que você disse na cozinha. O coração dele acelerou. E? E eu tenho medo, muito medo. Mas eu também não consigo parar de pensar em como seria se nós tentássemos. Henrique sentiu uma onda de alívio e esperança. Então vamos tentar, devagar, sem pressa, respeitando as meninas e respeitando nossos próprios medos. Valentina sorriu, o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que ele via em seu rosto. Devagar, concordou ela. Ele se inclinou e beijou delicadamente a testa dela, um beijo casto, mas carregado de promessas. Quando se afastou, viu lágrimas de felicidade nos olhos de Valentina. Eu amo você, sussurrou ele. Eu também te amo, respondeu ela. E pela primeira vez não havia medo em sua voz, apenas verdade. Eles ficaram abraçados na biblioteca, planejando um futuro que parecia finalmente possível. Do lado de fora, a chuva começou a cair suavemente, lavando o mundo e preparando-o para um novo começo. Mas enquanto eles se perdiam em planos e promessas, nenhum dos dois notou a figura que os observava da porta entreaberta da biblioteca. Bruna havia descido para buscar água e acabara testemunhando a declaração de amor. Em vez de ficar chateada ou confusa, a menina sorriu. Ela sempre soube que o pai e Valentina se gostavam, e agora, finalmente, eles haviam descoberto também. Ela subiu as escadas silenciosamente e acordou Bianca. Bia, sussurrou ela, acho que vamos ter uma nova mamãe. Bianca se sentou na cama, ainda sonolenta. A Valentina, confirmou Bruna sorrindo. As duas se abraçaram, felizes com a possibilidade de finalmente terem uma família completa novamente. Lá embaixo, Henrique e Valentina continuavam conversando sobre o futuro, sem saber que já tinham a aprovação das pessoas mais importantes de suas vidas. A chuva continuava caindo, mas dentro da casa, o calor do amor renovado aquecia cada cômodo, cada coração, cada esperança de dias melhores que estavam por vir. E pela primeira vez desde a morte de Lívia, Henrique acreditou verdadeiramente que era possível ser feliz novamente, que era possível amar novamente e que algumas vezes os finais felizes chegam quando menos esperamos, trazidos pelas mãos de quem menos imaginamos, mas que o destino coloca em nosso caminho exatamente quando mais precisamos. Henrique, disse Valentina, interrompendo seus pensamentos, tem uma coisa que eu preciso te contar antes de seguirmos em frente. Uma coisa sobre meu passado que pode mudar tudo entre nós. Henrique sentiu o ar escapar de seus pulmões, enquanto observava Valentina se afastar alguns passos, as mãos entrelaçadas nervosamente à frente do corpo. A expressão dela havia mudado completamente, a alegria dos momentos anteriores substituída por uma ansiedade palpável que fez o estômago dele se contrair. Ele permaneceu sentado, dando-lhe o espaço que ela claramente precisava, mas cada segundo de silêncio aumentava sua apreensão sobre o que poderia ser tão terrível a ponto de ameaçar a felicidade que acabavam de descobrir. Valentina, seja lá o que for, nós podemos enfrentar juntos, disse ele suavemente, tentando transmitir segurança, mesmo sentindo o próprio coração acelerar. Não há nada no seu passado que possa mudar o que sinto por você ou o que você significa para as meninas. Ela respirou fundo, virando-se para encará-lo com os olhos marejados. Eu não vim trabalhar aqui por acaso, Henrique. Eu conhecia a Lívia antes do acidente. Nós não éramos amigas íntimas, mas nossos caminhos se cruzaram de uma forma que mudou minha vida para sempre. Henrique franziu a testa confuso. Lívia nunca havia mencionado uma Valentina, e ele achava que conhecia todos os círculos sociais da esposa. De onde vocês se conheciam? Do Hospital Santa Clara, revelou Valentina, a voz tremendo. Eu fazia trabalho voluntário na ala de oncologia pediátrica, lendo histórias para as crianças internadas.
A Lívia também ia lá regularmente, levando brinquedos e fazendo doações. Ela tinha um projeto pessoal de arrecadar fundos para melhorar a ala infantil. Nós conversávamos às vezes na lanchonete sobre as crianças, sobre como era difícil ver tanto sofrimento, mas também sobre como era gratificante levar um pouco de alegria para elas. Henrique absorveu a informação em silêncio. Lívia realmente fazia trabalho voluntário, ele sabia disso, mas nunca havia prestado muita atenção nos detalhes, sempre ocupado demais com os negócios. A culpa começou a roer seu estômago. Um dia, cerca de 3 meses antes do acidente, continuou Valentina, as lágrimas agora escorrendo livremente. Eu a encontrei chorando sozinha na capela do hospital. Ela estava visivelmente abalada, e quando perguntei se estava tudo bem, ela me contou sobre uma sensação estranha que estava tendo. Disse que sentia como se algo ruim fosse acontecer, que tinha medo de deixar as meninas sozinhas. Não era nada concreto, apenas uma intuição maternal, uma angústia inexplicável. Henrique sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar no braço do sofá. A imagem de Lívia, sozinha e assustada, compartilhando seus medos mais profundos com uma quase estranha enquanto ele estava em alguma reunião de negócios, era um golpe devastador em sua consciência. Ela falou sobre você naquele dia, prosseguiu Valentina, a voz quase um sussurro. Disse que você era um homem bom e dedicado, mas que o trabalho estava consumindo você cada vez mais. Ela tinha medo de que, se algo acontecesse com ela, você se fecharia completamente e esqueceria como viver, como ser pai presente. Foi então que ela me fez uma promessa que eu achei estranha na época. Que promessa? Perguntou Henrique, embora parte dele já temesse a resposta. Ela segurou minha mão e disse: se um dia eu não estiver mais aqui, e se você souber de uma família que precisa de cuidado, especialmente crianças que perderam a mãe, prometa que vai ajudar. Prometa que vai cuidar de quem cuidar delas. Na época, achei que era apenas o desabafo de uma mãe preocupada. Nunca imaginei que meses depois eu estaria lendo sobre o acidente nos jornais. Henrique ficou em silêncio por longos minutos, processando a revelação. Não se sentia traído ou manipulado, mas sim tocado por uma sensação estranha de que o destino, ou Lívia, havia orquestrado tudo aquilo. Era como se sua falecida esposa tivesse escolhido pessoalmente quem cuidaria de sua família. Quando vi o anúncio da vaga para governanta na sua casa, continuou Valentina, senti que não era coincidência. Eu tinha acabado de perder meu emprego anterior, estava passando por dificuldades financeiras e de repente aparecia aquela oportunidade. Senti que devia isso a Lívia, a promessa que fiz sem entender completamente o que significava. Vim para cá movida pela gratidão e pelo senso de dever. Mas ficou por amor, completou Henrique, levantando-se e caminhando até ela. Fiquei por amor, confirmou ela, soluçando. Amor pelas meninas que conquistaram meu coração desde o primeiro dia. E depois, sem que eu esperasse, amor por você também. Eu tive tanto medo de contar isso, Henrique. Medo de que você achasse que eu era uma oportunista que havia me aproveitado da situação. Henrique segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Você não é oportunista. Você é um presente. Um presente que a Lívia, de alguma forma, enviou para nós. Isso não diminui o que sentimos um pelo outro. Pelo contrário, só confirma que você pertence a esta família. Eles se abraçaram ali mesmo, na biblioteca silenciosa, e Henrique sentiu uma paz estranha tomar conta de seu peito. Era como se Lívia tivesse dado sua bênção para aquele amor, como se ela própria tivesse escolhido Valentina para ser a nova mãe de suas filhas. Nos meses que se seguiram, o relacionamento deles floresceu de forma natural e gradual.
Eles não escondiam mais o afeto que sentiam um pelo outro, embora mantivessem a discrição apropriada na frente das meninas. Bruna e Bianca, com a percepção aguçada das crianças, não apenas aceitaram a mudança como a celebraram, frequentemente criando situações para deixar o pai e Valentina a sós. Henrique também cumpriu sua promessa de apoiar os estudos de Valentina. Ele a matriculou em um curso de pedagogia à distância e contratou uma assistente para ajudar com as tarefas domésticas mais pesadas, permitindo que ela se concentrasse nos estudos e no cuidado das meninas. A transformação de Valentina foi notável. Com o peso das responsabilidades domésticas reduzido e o apoio incondicional de Henrique, ela floresceu academicamente e pessoalmente. No entanto, nem tudo foi um mar de rosas. A família de Henrique, especialmente sua mãe Conceição, não reagiu bem ao relacionamento. Ela apareceu na casa um sábado à tarde, sem avisar, exigindo falar com o filho em particular. Henrique a recebeu no escritório, já prevendo o tipo de conversa que teriam. "Henrique, o que você pensa que está fazendo?" atacou Conceição assim que a porta se fechou. "Namorando a empregada? Você virou motivo de fofoca em todos os círculos que frequentamos. As pessoas estão dizendo que você perdeu o juízo, que está sendo manipulado. As pessoas podem falar o que quiserem, mãe", respondeu Henrique calmamente, embora sentisse a irritação crescer. "Valentina não é mais a empregada. Ela é a mulher que eu amo e que cuida das minhas filhas, com uma dedicação que vai muito além de qualquer obrigação profissional. Ela se aproveitou da sua vulnerabilidade", insistiu Conceição. "Você estava fragilizado pela morte da Lívia e ela viu uma oportunidade de subir na vida. É o golpe mais antigo do mundo, Henrique. A empregadinha boazinha que seduz o patrão rico e viúvo." "A senhora não conhece Valentina", disse Henrique, a voz ficando mais dura. "Se conhecesse, saberia que ela é uma das pessoas mais íntegras que já conheci. Ela está aqui por uma razão muito mais profunda do que a senhora imagina, uma razão conectada à própria Lívia." "Que história conveniente", zombou Conceição. "Ela te contou alguma mentira sentimental e você acreditou? Henrique, abra os olhos. Lívia deve estar se revirando no túmulo vendo você colocar uma oportunista no lugar dela." A menção desrespeitosa ao nome de Lívia foi a gota d'água. Henrique se levantou, a voz baixa, mas carregada de autoridade. "Saia da minha casa, mãe. Se a senhora não consegue respeitar a mulher que eu amo e que cuida das suas netas com tanto carinho, então não é bem-vinda aqui. Eu passei 2 anos perdido na escuridão e não vou permitir que ninguém apague a luz que finalmente encontrei." Conceição saiu furiosa, prometendo consequências, mas Henrique não sentiu medo, apenas um imenso alívio. Ele voltou para a sala, onde encontrou Valentina ajudando as meninas com um quebra-cabeças. Ela olhou para ele com preocupação, percebendo a tensão em seus ombros, mas ele sorriu e se juntou a elas no chão, puxando Valentina para perto de si num gesto público de afeto e apoio. Os meses seguintes trouxeram alguns desafios sociais. Fofocas circularam nos círculos da alta sociedade, olhares de julgamento eram lançados quando saíam juntos, e Valentina às vezes se sentia insegura sobre estar prejudicando a reputação de Henrique. Ele sempre a tranquilizava, reafirmando que a opinião de estranhos não valia nada comparada à felicidade que haviam encontrado juntos. 1 ano depois de assumirem publicamente o relacionamento, numa tarde de domingo chuvosa que lembrava aquela noite especial na biblioteca, Henrique chamou Valentina e as meninas para a sala. Ele parecia nervoso, mexendo nas abotoaduras da camisa social, um hábito que tinha quando estava ansioso. "Eu queria conversar com vocês 3 sobre algo importante", começou ele, olhando para cada uma com carinho. "Nós passamos por muitas coisas juntos. Tristezas, alegrias, descobertas, desafios. E eu percebi que não quero passar mais nenhum dia da minha vida
sem ter a certeza absoluta de que estaremos sempre juntos como família. Ele se ajoelhou na frente de Valentina, e Bruna e Bianca imediatamente correram para o lado dele, os olhos brilhando de expectativa. Henrique tirou uma caixinha de veludo azul do bolso. Dentro havia um anel delicado, mas deslumbrante, com um diamante central, cercado por pequenas safiras azuis, elegante e atemporal, exatamente como Valentina. Valentina Santos, disse ele, a voz emocionada, mas firme. Você aceita se casar comigo? Aceita ser oficialmente a mãe dessas duas meninas maravilhosas e a esposa deste homem imperfeito, mas completamente apaixonado? E aceita ser nossa mamãe para sempre e sempre? Acrescentaram Bruna e Bianca juntas, segurando pequenas caixinhas com anéis de promessa para elas. Valentina cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ela olhou para Henrique, para as meninas, para a família que havia se tornado sua razão de viver e sentiu seu coração transbordar de uma felicidade que não sabia ser possível. Sim, sussurrou ela entre soluços de alegria. Sim, 1000 vezes sim. Eu aceito ser sua esposa e a mãe dessas meninas para o resto da minha vida. A sala explodiu em gritos de alegria e abraços. Henrique colocou o anel no dedo de Valentina e a beijou pela primeira vez na frente das meninas. Um beijo cheio de promessas e amor eterno. Bruna e Bianca se jogaram nos braços de ambos, e Valentina se ajoelhou para colocar os pequenos anéis nos dedos delas. Esses anéis significam que vocês são minhas filhas no coração, explicou ela, a voz embargada pela emoção. E que eu vou amar vocês incondicionalmente, não importa o que aconteça na vida. Nós também amamos você, mamãe Valentina, disse Bruna, usando pela primeira vez aquele título que soou como música para os ouvidos de todos. Os preparativos para o casamento foram feitos com cuidado e carinho. Valentina insistiu em uma cerimônia simples e íntima, apenas com família próxima e amigos verdadeiros. A cerimônia seria no jardim da própria casa, no mesmo lugar onde Lívia havia plantado as margaridas, que agora floresciam abundantemente a cada primavera. Conceição, a mãe de Henrique, eventualmente cedeu à pressão da família e concordou em comparecer ao casamento, embora ainda mantivesse uma frieza educada com Valentina. Henrique tinha a esperança de que, com o tempo, ela veria o quanto Valentina era especial e como ela havia transformado suas vidas para melhor. Bruna e Bianca estavam extasiadas com seus papéis como damas de honra. Elas participaram de cada detalhe dos preparativos, desde a escolha das flores até a degustação do bolo, sentindo-se parte importante daquele novo começo que oficializaria o que já existia em seus corações. O dia do casamento amanheceu ensolarado e perfeito. O jardim estava decorado com simplicidade elegante, flores brancas e rosa claro por toda parte, cadeiras dispostas em semicírculo ao redor de um pequeno altar improvisado sob a árvore favorita de Lívia. Em uma mesa delicada ao lado do altar, estava uma foto emoldurada de Lívia, sorrindo radiante, uma presença silenciosa, mas importante naquela celebração. Valentina se arrumou no quarto com a ajuda de sua mãe, que havia viajado especialmente para o casamento. O vestido era simples, mas deslumbrante, em tom marfim com rendas delicadas nos braços e uma cauda discreta. Ela manteve o cabelo solto em ondas suaves, com pequenas flores brancas entrelaçadas, irradiando uma beleza natural que dispensava qualquer ostentação. "Você está linda, filha", disse sua mãe, os olhos brilhando de orgulho e emoção. "Seu pai estaria tão feliz de ver este dia. Ele sempre soube que você merecia ser amada assim." Quando chegou o momento, Bruna e Bianca desceram primeiro como daminhas, espalhando pétalas de rosa pelo caminho com sorrisos enormes. Em seguida, foi a vez de Valentina, acompanhada por seu irmão mais velho, caminhando lentamente pelo jardim enquanto uma música suave tocava ao fundo.
Ao vê-la aparecer, Henrique sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ela estava absolutamente deslumbrante, mas mais do que isso, irradiava uma felicidade genuína que o fez ter certeza de que estava tomando a decisão mais acertada de sua vida. Os olhos dele se encheram de lágrimas de alegria, e ele não fez questão de escondê-las. A cerimônia foi emocionante do início ao fim. O celebrante falou sobre segundas chances, sobre como o amor pode renascer das cinzas da tragédia, sobre como famílias podem ser reconstruídas de formas inesperadas, mas belas. Henrique e Valentina trocaram votos que eles mesmos haviam escrito, cada palavra carregada de significado profundo e verdadeiro. Valentina, começou Henrique segurando as mãos dela com firmeza, você entrou em minha vida quando eu estava perdido na escuridão mais profunda, e foi a luz que me guiou de volta à vida. Você me ensinou que é possível amar novamente, que é possível ser feliz depois da perda, que é possível reconstruir uma família sobre bases ainda mais sólidas. Você me devolveu minhas filhas ao me mostrar como ser o pai que elas precisavam. Prometo amá-la todos os dias da minha vida, honrá-la, respeitá-la e construir com você um futuro cheio de amor, risadas e felicidade. Valentina limpou as lágrimas antes de começar seus votos, a voz firme apesar da emoção. Henrique, quando vim trabalhar para você, eu não esperava encontrar amor. Esperava apenas cumprir uma promessa feita a uma mulher extraordinária que me ensinou sobre bondade e compaixão. Mas você e suas filhas conquistaram meu coração de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Você me mostrou que eu era capaz de muito mais do que pensava, que merecia ser amada profundamente. Prometo ser sua companheira, sua confidente, sua melhor amiga. Prometo cuidar de você e de nossas filhas com todo o amor que tenho. E prometo honrar sempre a memória de Lívia, mantendo viva sua essência nas meninas que ela amou tanto. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, e Henrique beijou Valentina, sob os aplausos emocionados dos convidados, Bruna e Bianca correram para abraçá-los, transformando o beijo em um abraço familiar de 4 pessoas, que selou oficialmente a união daquela família reconstruída. A festa que se seguiu foi alegre e descontraída, cheia de dança, comida deliciosa e histórias compartilhadas. Durante o jantar, Henrique se levantou para fazer um brindis especial. Gostaria de agradecer a todos por estarem aqui hoje, começou ele, com Valentina ao seu lado e as meninas sentadas à mesa principal. Este dia representa muito mais do que apenas um casamento. Representa recomeço, cura e a prova de que o amor sempre encontra um caminho, mesmo nos momentos mais escuros. Ele ergueu a taça na direção da foto de Lívia. Quero agradecer especialmente a minha falecida esposa, Lívia, por ter sido a mulher extraordinária que foi, por ter me ensinado a amar incondicionalmente e por ter, mesmo sem saber, criado as circunstâncias que trouxeram Valentina até nossa família. Todos os convidados ergueram suas taças em um momento de silêncio respeitoso, uma homenagem tocante que trouxe lágrimas aos olhos de muitos. E quero agradecer a Valentina, continuou ele, virando-se para a esposa, por ter tido a coragem de amar uma família quebrada, a paciência para nos ajudar a nos curar e o coração grande o suficiente para honrar nosso passado enquanto constrói nosso futuro. Os meses que se seguiram ao casamento foram de pura felicidade e ajustes naturais. Valentina se formou em pedagogia com honras e Henrique organizou uma festa surpresa para celebrar sua conquista. Ela conseguiu um emprego em uma escola particular renomada, trabalhando meio período para ainda ter tempo adequado com as meninas. Ver Valentina realizando seus sonhos profissionais enquanto mantinha a família unida e feliz era uma das maiores alegrias de Henrique.
Ele havia aprendido a equilibrar melhor trabalho e vida pessoal, delegando mais responsabilidades na empresa e priorizando sempre os momentos em família. 2 anos depois do casamento, numa manhã de sábado, Valentina acordou se sentindo estranha. Tonturas, enjoos matinais e um cansaço incomum a fizeram procurar um médico. Quando voltou da consulta, encontrou Henrique e as meninas montando um quebra-cabeças na sala. Ela parou na porta, observando-os com uma expressão mista de surpresa e alegria, segurando um envelope nas mãos trêmulas. Valentina. Henrique se levantou imediatamente ao notar sua expressão. O que o médico disse? É algo sério? Ela caminhou até ele, os olhos brilhando com uma emoção nova e intensa. É muito sério, Henrique, extremamente sério. O coração dele parou por um instante. Me conte, pelo amor de Deus. Nós vamos precisar de um quarto a mais, disse ela, um sorriso radiante começando a se formar em seus lábios. Ou pelo menos de um berço novo. Henrique demorou alguns segundos para processar a informação. Ele olhou para a barriga dela, depois para seus olhos brilhantes, depois para as meninas que observavam curiosas, sem entender completamente o que estava acontecendo. Você está... Ele não conseguiu terminar a pergunta. Grávida, completou ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Estamos esperando um bebê, Henrique. Henrique a ergueu nos braços, girando-a, enquanto as meninas gritavam de alegria ao entenderem que teriam um irmãozinho ou irmãzinha. A notícia coroou a felicidade deles de uma forma que parecia quase milagrosa. Uma nova vida, fruto daquele amor improvável, mas profundo, nasceria para selar definitivamente a união daquela família reconstruída. A gravidez de Valentina foi tranquila e cercada de cuidados. Henrique se tornou ainda mais atencioso, se possível, cuidando dela com uma dedicação que a fazia se sentir a mulher mais amada do mundo. Bruna e Bianca, agora com 8 anos, estavam extasiadas com a ideia de serem irmãs mais velhas, ajudando em tudo, desde escolher roupinhas até conversar com a barriga da mãe. Quando finalmente chegou o dia do parto, Henrique estava tão nervoso quanto havia estado no nascimento das gêmeas. Ele segurou a mão de Valentina durante todo o processo, sussurrando palavras de encorajamento, lembrando-a de respirar, dizendo repetidamente o quanto a amava. Depois de algumas horas de trabalho de parto, um choro forte e saudável ecoou pela sala. Era um menino, perfeito e saudável. Quando a enfermeira colocou o bebê nos braços de Valentina, ela olhou para Henrique com os olhos transbordando de lágrimas de felicidade pura. Ele é perfeito, sussurrou ela, tocando delicadamente o rostinho do filho. Assim como você, respondeu Henrique, beijando-a com ternura infinita. Eles decidiram chamar o menino de Gabriel, que significava mensageiro de Deus. Para eles, Gabriel era exatamente isso, uma bênção, uma confirmação de que haviam escolhido o caminho certo, de que o amor sempre encontra uma forma de se multiplicar e crescer. Quando Bruna e Bianca conheceram o irmãozinho, foi amor à primeira vista. Elas se revezavam para segurá-lo com cuidado, faziam promessas solenes de sempre protegê-lo, cantavam canções de ninar que Lívia costumava cantar para elas, criando uma ponte linda entre o passado e o presente. Os anos que se seguiram foram de crescimento e prosperidade em todos os sentidos. Gabriel cresceu cercado de amor incondicional, com 2 irmãs mais velhas que o adoravam e pais completamente dedicados. Bruna e Bianca se tornaram adolescentes confiantes e carinhosas, nunca esquecendo Lívia, mas abraçando completamente Valentina como mãe. A mãe de Henrique, Conceição, eventualmente se rendeu ao charme natural de Valentina e ao amor óbvio que ela demonstrava pela família. Ela se tornou uma avó presente e carinhosa para as 3 crianças, admitindo anos depois que havia julgado Valentina erroneamente e que estava genuinamente feliz por ter sido provada errada.
Valentina continuou trabalhando como pedagoga, fazendo diferença na vida de centenas de crianças ao longo dos anos. Ela também se tornou uma defensora ativa de famílias reconstituídas, dando palestras inspiradoras sobre como honrar o passado enquanto constrói o futuro, sobre como amar crianças que não são biologicamente suas, sobre como criar uma família sólida a partir das cinzas da perda. Henrique se transformou em um empresário mais humanizado, implementando políticas inovadoras em sua empresa que priorizavam o bem-estar dos funcionários e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Ele nunca esqueceu como o trabalho excessivo quase o fez perder o que realmente importava e fez questão de que outros não cometessem o mesmo erro. 10 anos depois do casamento, numa tarde ensolarada de domingo, toda a família estava reunida no jardim para um churrasco tradicional. Bruna e Bianca, agora jovens mulheres de 18 anos prestes a ingressar na universidade, ajudavam a preparar a salada enquanto conversavam animadamente sobre seus planos futuros. Gabriel, com 10 anos, corria pelo jardim perseguindo o cachorro da família que haviam adotado 2 anos antes. "Papai!" chamou Gabriel, correndo até Henrique, que cuidava da churrasqueira. "É verdade que você e a mamãe se conheceram porque ela trabalhou aqui como empregada?" Henrique sorriu, limpando as mãos no avental e pegando o filho nos braços. "É verdade, campeão. Sua mãe veio trabalhar para nós quando suas irmãs eram bem pequenas, logo depois que sua primeira mãe foi para o céu. E vocês se apaixonaram como nos filmes?" perguntou o menino com a curiosidade inocente típica da idade. "Melhor que nos filmes", respondeu Henrique, olhando para Valentina, que os observava com um sorriso radiante. "Porque foi real. Foi construído devagar, com respeito e carinho verdadeiro. O amor de verdade não acontece de uma hora para outra, filho. Ele cresce como uma planta que precisa de cuidado, água e tempo para florescer." Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Henrique e Valentina ficaram no jardim, no mesmo local onde haviam se casado anos antes. As margaridas de Lívia continuavam florescendo todos os anos, um lembrete constante e reconfortante de onde tudo havia começado. "Você já imaginou que chegaríamos até aqui?" perguntou Valentina, encostada confortavelmente em Henrique enquanto observavam as estrelas. "Jamais", admitiu ele com honestidade. "Quando Lívia morreu, eu achei que minha capacidade de ser feliz havia morrido junto com ela. Nunca imaginei que encontraria um amor tão profundo novamente, muito menos uma felicidade tão completa e duradoura." "Eu também não", confessou Valentina. "Quando vim trabalhar aqui, eu só queria cumprir uma promessa e ganhar o suficiente para sobreviver. Nunca sonhei que encontraria uma família verdadeira, um amor genuíno, uma vida inteira de propósito e significado." Eles permaneceram em silêncio confortável por alguns minutos, apenas apreciando a tranquilidade daquela noite e refletindo sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. "Henrique", disse Valentina finalmente, virando-se para encará-lo, "eu quero agradecer você por algo muito específico." "Por quê?" "Por me permitir honrar a Lívia enquanto construía nossa própria história. Por nunca me fazer sentir como se eu estivesse competindo com uma memória. Por me deixar amar suas filhas como se fossem minhas desde o primeiro dia. Por me dar Gabriel. Por me dar uma vida que eu nunca tive coragem de sonhar que fosse possível." Henrique segurou o rosto dela entre as mãos, olhando profundamente em seus olhos. "Eu é que agradeço você, Valentina, por salvar a mim e as meninas quando estávamos completamente perdidos, por nos ensinar que era possível viver plenamente novamente, por ser a mulher extraordinária que você é, todos os dias, sem exceção." Ele a beijou então, um beijo longo e terno, repleto de anos de amor verdadeiro, companheirismo e gratidão mútua.
Quando se separaram, ambos tinham lágrimas de felicidade nos olhos. Sabe o que é mais incrível em toda essa história? Refletiu Valentina. É perceber como a bondade da Lívia 10 anos atrás criou uma cadeia de eventos que resultou em tudo isso que temos hoje. Se ela não tivesse me tocado com sua gentileza no hospital, se não tivesse plantado aquela semente de cuidado em meu coração, eu nunca teria me sentido chamada a vir trabalhar aqui. A bondade sempre retorna, concordou Henrique com convicção. Talvez não da forma que esperamos ou no tempo que imaginamos, mas ela sempre volta multiplicada. Lívia plantou sementes de amor e compaixão por onde passou, e agora estamos colhendo os frutos mais doces dessa generosidade. Eles olharam juntos para as margaridas balançando suavemente na brisa noturna e, por um momento mágico, ambos sentiram uma presença calorosa e amorosa, como se Lívia estivesse ali com eles, sorrindo com aprovação, feliz por ver que a família que ela tanto amou havia encontrado a felicidade e a completude novamente. Obrigada, Lívia, sussurrou Valentina para as flores iluminadas pela lua. Por tudo. Por ter me preparado para este momento, por ter confiado em mim, por ter me mostrado o caminho até eles. Henrique a puxou para mais perto, e eles ficaram ali abraçados, sob o céu estrelado, duas pessoas que haviam encontrado o amor verdadeiro nas circunstâncias mais improváveis, que haviam construído uma família linda e sólida sobre as fundações da perda, da cura e da esperança renovada. E naquela noite perfeita, no jardim onde sua história de amor havia realmente começado, cercados pelas flores que Lívia havia plantado e pelo amor que Valentina havia cultivado com tanta dedicação, Henrique teve a certeza absoluta de que possuía tudo o que um homem poderia desejar. Uma família unida pelo amor verdadeiro, filhos felizes e seguros, uma esposa que amava com cada fibra de seu ser, e a paz profunda de saber que havia honrado o passado enquanto construía um futuro brilhante e cheio de possibilidades. Eu te amo com toda a minha alma, disse ele para Valentina, as palavras carregadas de uma década de certeza. E eu te amo com toda a minha vida, respondeu ela, selando com aquelas palavras não apenas seu amor eterno, mas a promessa de que continuariam construindo juntos, dia após dia, a família mais bonita que o destino poderia ter criado através do amor, da perda, da cura e da esperança renovada, que nunca, jamais os abandonaria. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.